Olá pessoal da internet, tudo bem com vocês? Professor Hernandes aqui para mais uma aula e hoje eu quero falar sobre banner animado, tá? Que são aquelas animações que você visualiza num site, que você está navegando ou num blog, também é até possível colocar em redes sociais, tá bom? E para isso a gente vai utilizar dois softwares bastante conhecidos, que é o Photoshop e o Animate. Mais propriamente o Adobe Animate para fazer animação, Photoshop só para fazer ali algumas artes personalizadas. Tá bom, pessoal? Legal. Gente, antes de começar a produção, deixa eu fazer aqui as recomendações rotineiras que eu já tenho feito aí ao longo das minhas aulas. Eu recomendo então que vocês continuem se cuidando muito bem da saúde de vocês e daquelas pessoas que vocês estão próximas a elas, pessoas que você ama e que você quer o bem delas. Então, cuide-se muito bem uns dos outros aí. Outra coisa, pessoal, recomendação importante também. Aqui nesta página tem bastante conteúdo de qualidade, muitas aulas disponíveis aqui em formato de vídeo que vocês podem acessar, está livre aí e acesso 24 horas. Então acessem todos os conteúdos, façam registro das informações que vocês forem recebendo para que vocês possam reter mais esses conhecimentos, tá bom? Posso garantir para vocês que tem uma equipe fantástica de instrutores que estão se empenhando no máximo para produzir conteúdos de altíssima qualidade para vocês e que estão disponíveis aqui gratuitamente. Então, não deixem de aproveitar esta oportunidade que estamos disponibilizando para vocês, tá? Estamos oferecendo gratuitamente aí para vocês. Legal, gente? Bora então começar. Quero começar com algumas dicas, porque eu acho muito importante, muito antes de começar a ir para ferramentas e já começar a ensinar como fazer isso, o que a gente vai fazer hoje com as ferramentas. Então vamos começar com algumas dicas de produtividade que vai também somar bastante aí para vocês. Legal? Então eu vou passar para vocês algumas dicas daquilo que eu também faço, porque isso também me ajuda. Dica para começar, dica número 1. O que eu faço? Eu tenho uma ideia, tenho uma proposta, já sei o que eu vou fazer? Ótimo. O ruim é quando a gente não sabe o que vai fazer, tá? Então, a partir do princípio que eu tenho já uma ideia do que eu quero fazer, eu preciso então estruturar essa ideia, tá? Então, o projeto é criar uma animação, criar um banner animado, legal. Eu posso utilizar então um papel, uma caneta e fazer algumas anotações, ou posso utilizar um software. Então, se você é uma pessoa extremamente digital e gosta de utilizar softwares para poder organizar melhor a sua vida e os seus projetos, então utilize o software mesmo aí para fazer os seus registros, fazer as suas organizações, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu abri o Microsoft Word, tá? Mas para poder mostrar o que eu fiz aqui no software, eu preciso sair dessa tela de apresentação que está aqui atrás de mim. Então, só um instantinho que eu vou fazer isso, vou mudar aqui a tela e vou para a tela do meu computador. Você vai estar visualizando o meu software, tá bom? Legal, gente. Então, agora eu acredito que vocês estão visualizando o meu software, né? O meu Word. E o que eu fiz? Eu abri um arquivo em branco aqui no Microsoft Word e eu digitei simplesmente a proposta aqui. Tá? Então eu quero criar um banner animado e esse banner animado vai ter essas informações aqui. Legal? Então eu coloquei aqui em forma de índice, né? Eu coloquei aqui como se fosse assim, olha, a arte número 1 ou a primeira parte desse banner vai ter essas informações, a segunda vai ter essa e a terceira vai ter essas aqui. Então eu fiz essas anotações, tá? Esse conteúdo aqui de texto é o conteúdo que eu vou, inclusive, utilizar dentro da minha animação. Legal? Se eu fosse apenas fazer a arte no Photoshop, eu criaria
3 artes ou 4 artes e colocaria esse conteúdo lá no Photoshop. Como eu vou utilizar muito o Adobe Animator, tá? Então eu vou colocar essas informações diretamente do Adobe Animator, não vou usar o Photoshop para colocar essas informações de texto. Legal? Mas então vamos lá, vamos organizar essas informações. Então é assim, coloquem essas informações que você quer, tá? Se você vai construir um site, por exemplo, então tenha as principais informações desse site em algum arquivo, tá? Com essas informações necessárias. Outra dica importante é a seguinte: se você vai utilizar arquivos de imagens, de vídeos, de áudios, tá? Você precisa também ter pelo menos aquelas principais ou os principais arquivos, você precisa ter isso já organizado, salvo no seu computador. Foi exatamente o que eu fiz. Além de criar esse arquivo aqui no Word com as informações de texto, eu também criei uma pasta aqui na minha área de trabalho, essa pasta aqui, e dentro dessa pasta eu coloquei aqui alguns arquivos de imagens que eu pretendo utilizar. Não vou utilizar todos, mas alguns eu vou utilizar, tá? Então por isso eu já salvei essas imagens aqui nessa pasta. Então essas duas etapas são fundamentais antes de começar a produção diretamente no software. Tenha as informações de texto, tenha os arquivos básicos necessários para você começar a sua produção do seu projeto, que no caso nosso é um projeto de um banner animado. Legal? Ótimo! Com essas duas etapas concluídas, resta então a gente agora ir para o software. Bom, eu quero criar um banner animado. Eu posso começar por qual software? Eu quero começar pelo Adobe Animator, tá? Por lá, dentro dele eu já vou desenvolver ou vou definir o tamanho do meu arquivo de animação, e o que eu puder fazer lá no Adobe Animator eu vou fazer por lá, e algumas coisas eu vou para o Photoshop para poder fazer e mesclar essas duas ferramentas. Legal? Então o Adobe Animator é um programa de animação da Adobe. Eu já tenho aqui instalado no meu computador, então eu vou abrir ele, vou clicar aqui, ó, menu iniciar, e vou clicar aqui, ó, Adobe Animator 2020. Legal? Então eu estou com a versão mais atual do software. Agora, pessoal, é assim, não vou abordar aqui como você vai adquirir esse software. Talvez você já até o tenha, tá? Mas você aqui nesta página tem um vídeo já que eu gravei sobre Adobe Animator, que lá eu dou um pouco mais de detalhe, tá? Mas também, se você entrar no site da Adobe, você vai ver como é que você pode adquirir uma licença desse software, tá bom? Legal. Então, uma vez aqui no software, tá? Nessa interface que vocês estão visualizando, vocês precisam, então, como eu vou fazer, definir as características desse arquivo que você vai criar. As características têm a ver com largura, altura, quantidade de frames. Essas informações são essenciais, tá bom? Olhando aqui para a parte esquerda, vocês percebem que tem aqui um botãozinho chamado criar e um botãozinho chamado abrir, que o propósito dele está bem claro. Criar é criar um novo arquivo e abrir é abrir um arquivo já existente, tá? Então não há necessidade de ficar detalhando isso. Olhando aqui para a parte do lado direito inferior, a gente tem aqui algumas pré-definições do software, tá? É muito comum que os softwares da Adobe ofereça já as pré-definições para você começar um arquivo novo. Então você pode escolher qualquer uma delas e ainda pode fazer algum ajuste nas configurações se você assim desejar. Para o meu exemplo aqui, eu vou clicar aqui, ó, mais pré-definições. Vou clicar nesta opção. Detalhe, gente, pode acontecer que o seu software seja um pouco diferente do meu. Isso pode ocorrer caso a sua versão seja muito diferente da minha. Então, uma versão anterior vai haver diferença de posicionamento de algumas janelas, de algumas ferramentas, tá? Então,
Não se preocupe, o que eu vou fazer aqui, você consegue fazer com outras versões também, legal? Mas é importante que eu frise isso, diferenças de interface ocorrem muito por causa de versões diferentes da mesma ferramenta. Legal, então vou clicar aqui, ó, mais pré-definições. Ele vai carregar essa janela que se chama novo documento também, legal? Então, tanto o Photoshop como o Adobe Animate utiliza o termo novo documento para a gente começar uma apresentação. Olha só, já está selecionado aqui redes sociais, tá? Mas eu poderia escolher aqui a opção jogos ou jogo, né? Educação, anúncios, web. Então, todas essas opções aqui estão disponíveis, tá? Eu poderia utilizar elas sem nenhum problema, tá? Aqui são as categorias, na verdade, e aqui embaixo as pré-definições. Qual que eu vou utilizar? Eu vou deixar marcado aqui, ó, redes sociais, legal? E eu vou utilizar essa primeira aqui mesmo, ó, uma pré-definição para o Facebook de 600 por 315. Então já está aqui selecionado, vou deixar essa mesmo. Nada me impede que eu venha aqui, ó, e faça alguma alteração. Por exemplo, largura 600, altura 350. Então ele permite que eu altere essas informações, não vai me causar nenhum prejuízo, legal? Mas eu vou voltar aqui e vou deixar nos 315 mesmo, que é o padrãozinho ali para essa rede social do Facebook ali, tá? Posso utilizar também esse quadrado aqui, deixa eu só verificar se eu mudo ou não. Web, vamos ver aqui. Isso aqui seria para uma página ou para um blog, né? Seria melhor utilizar o web, legal? Bom, mas eu vou deixar aqui mesmo a rede social, 600 por 315, tá de bom tamanho. Taxa de quadro, 30 quadros por segundo, FPS. Já eu vou apresentar mais detalhe para vocês sobre isso. Tipo de plataforma, HTML5 Canvas, vamos deixar assim, porque é o nosso objetivo, é a nossa proposta mesmo, tá bom? Vou clicar aqui em criar para começar então. Aí, assim que ele carregar um novo arquivo, esse é o arquivo, tá? Ou melhor, esse é o palco do nosso arquivo e eu vou desenvolver toda a minha animação aqui dentro desse espaço. Então, esse quadradinho branco aí, a gente denomina de palco, porque é o lugar que eu vou desenvolver a minha animação, tá? Uma outra informação importante que vocês precisam também já receber agora de imediato é que eu posso mudar aqui, olha, através daquela ferramentinha ali, ó, dá uma olhadinha ali nela, vou ampliar o zoom, tá? Aqui nessa ferramenta você pode alterar as possibilidades, ou melhor, a disposição das ferramentas e dos painéis dentro desse software, legal? Então se você clicar aqui, ó, em área de trabalho e escolher aqui, por exemplo, animador, ele vai mudar todas as características das disposições dos painéis ou paletas, alguns chamam de paletas, outros chamam de painéis, tá? Então quando você muda a área de trabalho, você está mudando também a estrutura, né? as disposições dos painéis e das suas ferramentas. Algumas áreas de trabalho têm mais, outras têm menos, legal? Bom, então eu vou utilizar aqui, ó, aquela que já estava, que é a básica. Ela serve para o nosso propósito aqui, tá? Fica uma área um pouco mais limpa. Legal. Outra informação importante é aqui, ó, eu tenho aqui o painel, se você observar, chamado linha do tempo. Todas as nossas animações, elas são construídas dentro dessa linha do tempo. Então a gente vai utilizar muito a linha do tempo. Esse painel é muito utilizado aqui no Adobe Animate. Legal? As demais ferramentas eu posso ir abordando à medida que eu vou precisando de mais recursos aqui, tá bom? Então, tá feito aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer uma imagem aqui para dentro, tá? Vou importar uma imagem para dentro do palco. Agora, essa imagem, ela pode vir no formato bruto, ou seja, o formato normal dela,
Ou eu posso já levar ela para o Photoshop e fazer um recorte nela, fazer alguma alteração nela e depois trazer aqui para o Adobe Animate, tá? Porque reforçando, a proposta do Adobe Animate é realmente fazer animação. Ele não tem recurso de edição de imagem. Por isso que eu disse, vamos fazer uma animação ou um banner animado utilizando Photoshop e Animate. Por quê? Alguns recursos são feitos em outros programas e alguns, animação é com Animate, edição de imagem é com Photoshop, tá bom? Bom, vou olhar aqui a minha imagem que eu quero, dar uma olhadinha nela. E eu tenho essas imagens aqui, a princípio, eu tenho essas imagens aqui, tá bom? Eu vou escolher aqui, então, por onde eu vou começar. Vou olhar aqui o meu arquivo do Word novamente, e eu tenho aqui, ó, conheça alguns hábitos saudáveis para a sua vida. Então, esse texto vai estar ali em destaque. Agora, veja bem, se eu pegar esse texto aqui, ó, copiar ele e vir aqui para o Adobe Animate e simplesmente colar ele, tá? Para colar eu preciso aqui, ó, deixa eu deletar isso aqui, escolher a ferramenta texto, clicar aqui e dar um Ctrl V para colar, tá? No seu caso você vai ter que pegar a ferramenta texto, clicar aqui e digitar mesmo, porque você não tem esse texto ainda, legal? Eu copiei e colei porque eu já tinha esse texto. Então, se eu venho aqui, seleciono o texto e faço aqui toda a edição que eu posso fazer, que é aumentar tamanho e tudo mais aqui, como você pode estar observando que eu estou fazendo, tá? O meu texto pode ficar legal, mas vai ficar simples, ok? Vai ficar bem simples. Eu quero dar um destaque para esse texto. O que eu posso fazer? Eu não vou deixar ele aqui. Eu vou fazer assim, eu vou deletar ele. Eu vou lá no Photoshop. Legal? Vou aqui no Photoshop e vou fazer assim, olha. Olhando aqui para aquilo do hoje, conheça alguns hábitos saudáveis para a sua vida. Tá? Então, eu vou... Qual que é o tamanho mesmo? Vamos confirmar isso aqui. 600... Como que eu faço para saber o tamanho desse meu palco? Então, se você esqueceu, o que você pode fazer? Vamos vir aqui, ó, em modificar e clica aqui, ó, documento, ou simplesmente pressiona as teclas de atalho Ctrl J. Então, pressionando o Ctrl J, você tem aqui o tamanho do palco. Olha só, 600 por 315. É só isso que eu queria saber e eu tinha me esquecido. Então, vou vir aqui no Photoshop e vou clicar em arquivo novo e vou vir aqui, ó, largura 600, altura 315, ok? O restante não vou mexer, vou clicar em criar. Legal? Agora o que eu posso fazer? Eu vou trazer uma imagem para cá e vou colocar aquele texto. Legal? Então, como que eu trago a imagem para cá? Agora eu estou no Photoshop, ok? Eu não abordei como eu carreguei o Photoshop, ele já estava aberto, mas o processo é o mesmo que eu fiz para o Adobe Animate, tá? Você vai lá no menu iniciar e clica e seleciona Adobe Photoshop. O processo é o mesmo, tá bom? Então, depois que você está com o Photoshop aberto e você já começou um arquivo novo, como eu fiz aqui, aí basta pressionar Ctrl O, porque o Ctrl O é a tecla de atalho para abrir essa janela aqui. Agora basta então que eu selecione a imagem que eu quero, ok? Vou escolher aqui hábitos saudáveis, eu vou escolher essa imagem aqui mesmo, vou clicar em abrir e vou dar um OK aqui na verdade. Quando eu faço isso, ele abre, ele carrega, mas ele carrega numa janela à parte. Então, ele abre o arquivo numa janela à parte, tá? Mas eu gosto de utilizar essa opção. Aí, o que eu faço? Eu vou clicar aqui, olha, no nome da janela, aqui em cima, e vou tirar ela daqui, vou mover. Então, ela estava ali, ó. Então, aqui eu clico lá no nomezinho do arquivo, tá? E vou tirar a janela para deixar ela flutuante. Legal? Agora eu vou clicar nessa imagem, arrastar com o mouse e soltar aqui.
porque desta forma ele vai trazer para cá essa imagem no seu tamanho original. Legal? Então, era isso mesmo que eu queria. Eu vou dar um destaque aqui para a parte dos pés dessas pessoas, para poder dizer que elas estão em movimento, fazendo caminhada, correndo, alguma coisa assim. Legal? Bom, então essa parte da imagem está aqui. E agora eu vou fazer assim, eu vou trazer para cá aquele texto, mas tem um detalhe, aquele texto aqui, com essa imagem tão clara, eu não consigo dar um destaque para ela. Então, eu estou aqui no Photoshop, vamos lembrar disso. Eu vou clicar aqui no painel Camadas. E aqui está a minha estrutura de camadas nesse momento. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada aqui nessa ferramenta. Ok? Criei uma camada nova. Agora eu vou pegar aqui. Pode ser essa ferramenta, eu gosto de utilizar ela aqui, ó, letreiro retangular. Mas também poderia ser utilizando uma forma aqui de retângulo. Tá bom? Então, vocês que podem definir aí. Eu vou selecionar essa aqui mesmo, ó, letreiro retangular. E vou fazer aqui vou criar um retângulo assim. Dessa forma. Ok? Então, eu selecionei de margem a margem. E agora eu vou selecionar aqui, olha, na ferramenta cor de preenchimento, de primeiro plano. Vou clicar aqui e vou escolher uma cor. Escolher uma cor qualquer aqui, dá um OK. Vou selecionar a ferramenta aqui chamada lata de tinta, vou clicar aqui e ali está o meu retângulo. Vou dar um Ctrl D para tirar essa seleção. E a gente tem um recurso aqui também no painel Camadas chamada opacidade. Eu vou deixar um pouco aqui. Vou aplicar uma opacidade aqui. Legal? Só para ficar um pouquinho de transparência ali. Bom, agora sim eu vou pegar a ferramenta texto aqui. Tá? Eu posso fazer isso agora, mas eu posso fazer isso também lá no Animate. Tá? Se eu colocar agora, ele vai ficar como imagem, vai ficar estático. Se eu colocar lá pelo Adobe Animate, ele pode ficar dinâmico. Eu acho que pode ser interessante que ele fique dinâmico. Tá bom? Eu até posso fazer um pouco mais. Olha só, uma ideia que eu tive agora, no momento da aula. Eu não vou colocar isso aqui, eu vou colocar esse retângulo lá pelo Animate também. Então eu vou excluir esse retângulo aqui, vou deixar só isso aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero salvar esse arquivo, quero exportar ele com um JPEG de boa qualidade lá para minha pasta, para que eu possa levar essa arte aqui, eu vou levar ela lá para o Animate. Bom, aproveitar que eu estou aqui no Photoshop, eu vou aplicar aqui alguns efeitozinhos também que eu acho legal. Digamos que eu queira aquecer um pouco essa foto. Vou dar uma tonalidade de maior aquecimento. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em imagem. Então, lembrando, olha, eu preciso estar com a camada aqui, olha. Camada que tem a imagem, tá? Eu não posso estar aqui em plano de fundo, preciso estar na camada certa. Aí eu posso vir aqui, ó, por imagem e posso clicar aqui em ajuste. Essa é uma forma de aplicar o filtro que eu quero. Mas tem uma outra forma que é mais interessante, que é por aqui, ó. Aqui no painel Camadas, temos aqui, olha, essa ferramenta aqui. Você clica aqui e você pode escolher, então, o filtro que você quer aplicar. No meu caso, eu vou escolher aqui, ó, filtro de fotos, tá bom? E percebe que o que já vem aqui, ó, ele já trouxe ali um aquecimento, tá? Olha só, como que eu vou olhar aqui para poder te mostrar isso. Olha, vou mostrar aqui as alterações dos filtros para você observar o que está acontecendo, tá bom? Então, se eu deixo aqui como red, por exemplo, red, que é vermelho, olha só como ele aplica aqui. E aí você pode trabalhar com a intensidade. Olha só, assim fica da forma que estava, sem nenhum efeito aplicado praticamente. Quando você aumenta a densidade, você vai aplicando um maior volume daquela cor, tá? E aí vai dando um sentido de maior aquecimento ali. Então você pode utilizar qualquer uma dessas opções aqui, olha, para poder aplicar, no caso, aquecimentos. Se você quiser aplicar um outro efeito,
você pode ir escolhendo por aqui. Aqui você já está esfriando um pouco a imagem, né? Então você pode trabalhar com densidade e filtro aqui em cima. Legal? E ainda você pode clicar aqui na cor, olha, e clicar sobre essa cor, e aí você pode escolher uma outra cor que você quiser. Ele permite que você edite esses filtros assim, ó, escolhendo a cor, e aí você, além de aplicar a cor, você pode vir aqui e ainda trabalhar as densidades da cor. Tá bom? Então tem essas possibilidades, você escolhe a cor ou você escolhe o filtro, ou um ou outro, legal? Então eu vou colocar aqui esse filtro aqui mesmo, que foi o primeiro aqui, e vou trabalhar aqui, olha, deixar um pouquinho aquecido, mas não muito. E ainda temos o recurso de preservar a luminosidade, tá vendo? Então se você preservar a luminosidade, fica praticamente o que estava antes. Então eu vou deixar assim mesmo, sem preservar a luminosidade. Deixa eu só verificar aqui se eu consigo um recurso mais... Não sei, é isso eu quero mais, é aquecimento mesmo. Bom, então é esse mesmo que estava aqui. Deixa assim, legal. Então tem esse filtro aqui já aplicado. E agora eu vou fazer assim, ó, eu vou clicar em arquivo mesmo, ok? Vou vir aqui em exportar, mas vou escolher essa opção aqui, ó, exportar como ou salvar para web. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Vou clicar em salvar para web aqui. Aqui nessa opção de salvar para web, ele me dá a opção aqui, ó, para escolher as pré-definições aqui, ok? Então eu posso escolher aqui, olha, o tipo de JPEG que eu quero, ou GIF ou PNG. Eu quero um JPEG alto, que é de boa qualidade, tá bom? Observe que a qualidade aqui está em 60. Eu posso até clicar aqui, ó, e aumentar, por exemplo, para 80, para deixar bem alto mesmo. Legal? Porque quanto melhor for a qualidade dessa imagem, melhor vai ser o resultado lá no banner animado, tá? Vai ficar um pouco mais pesado, mas a qualidade também será melhor. Vou deixar aqui como 83 mesmo e vou clicar aqui, ó, em salvar. Agora eu devo definir o local onde eu vou salvar. Vou clicar aqui, ó, área de trabalho, vou escolher aqui, ó, banner e vou colocar aqui como IMG. Vou simplesmente chamar de MG1, legal? E vou clicar em salvar. Ok, então está feita essa parte aqui no Photoshop e agora eu vou lá no Adobe Animate e vou trazer essa imagem para dentro do meu palco. Então, olha só, eu estou com o Adobe Animate agora e como é que eu trago essa imagem aqui para dentro do meu palco? Porque aqui no Adobe Animate se chama palco mesmo. Então, eu vou pressionar Ctrl R no meu teclado e vou escolher aqui, olha, a imagem que eu quero. E nesse caso, é essa imagem aqui, ó, IMG1, porque é a imagem que já foi editada. Vou clicar em abrir. E olha só como ela enquadrou direitinho no tamanho do meu palco, porque o tamanho dela, lá no Photoshop, é o mesmo do palco aqui no Adobe Animate. Legal? Então agora eu estou com essa imagem já editada aqui. Percebe que como eu trouxe essa imagem para cá, ela já encaixou aqui, ó, na camada 1 da minha linha do tempo e também está aqui no meu quadro 1, no meu frame 1. Tá até marcadinho ali, dá uma olhadinha só para vocês observar, ó, já encaixou ali, tá bom? Legal, o que eu pretendo fazer agora? Eu não vou colocar nenhum efeito nessa imagem por enquanto, tá? Então o efeito vai ser no retângulo que vai ter e no texto que vai aparecer, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer assim, olha, eu vou criar aqui, eu vou fazer com que essa imagem de fundo, que ela permaneça até no quadro 60, legal? Então como que eu faço ela ir até o quadro 60? Eu vou clicar lá no quadro 60, dá uma olhadinha ali, ó, quadro 60, lá na linha do tempo, lá embaixo, tá bom? E lá eu posso dar um F6 para criar um quadro-chave ou um F5. O F5 já resolve, porque ele vai estender que aquele gráfico vá até ali, tá? Então ele está estendendo a permanência daquele conteúdo até o quadro 60. E agora o que eu pretendo fazer? Vou criar aqui uma camada nova, legal?
E agora eu vou chamar essa camada nova não de camada 2. Vou dar um duplo clique aqui, eu vou renomear ela para retângulo. Bom, retângulo. Vamos colocar o acento ali, né? Retângulo. Legal. O que eu vou fazer? Aqui, nessa camada retângulo, eu vou fazer com que no quadro 20, bem aqui, mais ou menos aqui assim, comece a surgir, tá? Vai começar a entrar o retângulo e ele vai percorrer e vai parar, tá? Então, eu venho aqui no quadro 20 e vou pressionar F6. Aí ele cria um quadro-chave, só que ainda está em branco. Agora eu vou pegar a ferramenta aqui, ó, retângulo, tá? Eu tenho ela aqui na Adobe Image. E feito isso, eu vou escolher a cor. Cliquei aqui, vou escolher a cor. Pode ser uma cor semelhante a essa aqui mesmo. E agora eu vou fazer assim, ó, eu vou clicar mais ou menos aqui fora, tá? Porque eu quero que o retângulo venha da direita para a esquerda. Vou mudar um pouquinho aqui, tá? Então eu vou desenhar o retângulo aqui fora. Mais ou menos até aqui. Aí eu solto. Então está ali desenhado o retângulo, tá? No quadro 20. Como que eu faço agora para estender ele até o outro lado? Então presta bem atenção nisso, ó. Você vem aqui nessa ferramenta de transformação livre e clica aqui no retângulo. Tá? Então eu cliquei na ferramenta, cliquei no retângulo. Quando eu faço isso, ele me coloca essa estrutura aqui, são alças de redimensionamento, que eu posso inclusive pegar essa mirazinha que tem bem no centro ali e eu movimento ela para uma extremidade. Por quê? Quando eu faço isso, ele vai entender que eu quero estender o tamanho desta forma para o outro lado inverso. Então eu movimentei para cá porque eu quero estender para cá. Tá? Então sempre faça isso. Se você não fizer, quando você puxar, ele vai estender para ambos os lados. E aí, como eu não quero isso, então eu faço essa mudança aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que até o quadro 35 ele alcance toda a extremidade aqui. Então eu vou no quadro 35 e dou um F6 novamente, porque é ali que vai ter a mudança total do tamanho do objeto. Então no quadro 20, aqui ó, ele está somente do lado de fora. No quadro 35, ele vai alcançar a extremidade. Então para isso eu vou arrastar ele. Olha só, não foi o que eu tinha feito, não foi. Então vamos lá, vamos voltar aqui de novo. Aqui no quadro 20, eu preciso clicar nessa mirinha aqui ó, e arrastar ela para cá. Legal. Aqui no quadro 35, eu vou arrastar ela novamente para cá, para que ele alcance, olha só, toda a extremidade. Se passar aqui um pouquinho, não tem problema, tá bom? Agora, basta clicar na ferramenta seleção e aí o retângulo está aí completo. Então, no quadro 20, ele está ali para o lado de fora e no quadro 35, ele está aqui, ele alcançou toda a extremidade ali para a gente, tá bom? E agora, como que eu faço para que ele realmente aplique essa formatação? Para que ele aplique a animação. Então, clica aqui ó, entre o quadro 20 e o 35, clica o botão direito e coloca aqui, ó, criar interpolação de forma. Então, percebe que, olha só, vamos de novo, deixa ele executar e vamos começar. Bacana, né? Então, ele vai fazer isso. Eu só acho que demorou muito, tá? Então, eu vou tirar aqui do 20. Então, eu vou selecionar do quadro 20 até o quadro 35. E para isso, eu seguro o Shift do teclado, tá? Então, clica no primeiro quadro, segura o Shift do teclado e clica no último. Agora, você pode clicar e arrastar ele um pouco antes. Bom? Então, com isso, você está mudando agora para o quadro 5 ao quadro 20. Então, você seleciona, depois você clica e move, arrastando. Somente isso. Então, de novo lá. Vamos lá, começou. Ele vai percorrer. Legal.
Agora eu quero colocar o texto sobre esse objeto, tá? Como que eu faço isso? Então eu vou criar uma camada nova aqui. Camada nova é a camada 3, tá? Vou dar um duplo clique nela e vou colocar aqui, ó, texto 1. Vou chamar assim de texto tracinho hífen 1. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Depois que ele chegou aqui, ó, no quadro 20, que ele alcançou a extremidade, eu quero que o texto que ele apareça, tá? Ou que ele comece a surgir em uma extremidade e vá ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou clicar mais ou menos no quadro 21 da camada texto, tá? Ela mudou aqui para a camada 3. Deixa eu dar um duplo clique nela de novo e vamos colocar aí, ó, texto, traço 1. Ah, legal, ele não aceita o traço. Aí ele colocou o hífen, tá? O underline, na verdade. Ele colocou um underline ali. Então você não pode colocar o tracinho, coloca o underline, que é aquele tracinho baixo ali, que ele vai aceitar no nome, tá bom? O nome da camada. Legal. Aí você vai aqui no quadro 21 e dá um F6 para ele criar um quadro-chave ali. Pega a ferramenta texto, mas antes disto, vem aqui no Word, eu vou pegar esse texto. No meu caso, eu vou pegar um texto que eu já tenho ele. No seu caso, você vai precisar digitar mesmo, tá? Porque é bem provável que você não tenha ainda. Então, peguei o texto, peguei a ferramenta, aí eu devo definir se eu quero que o texto já apareça aqui ou se ele vem de fora também. Eu vou colocar ele aqui fora. Cliquei aqui e dei um Ctrl V para colar o texto aqui. Agora, eu vou pegar a ferramenta seleção e vou fazer aqui o ajuste que eu acho que tem que ser feito para que o texto vá. E lembrando, eu quero que o texto, vou até medir aqui para ver se é possível. Eu quero que o texto ele fique em uma linha só, tá? Eu não quero que ele fique em duas linhas, não. Eu não quero que ele fique quebrado, eu quero que ele fique apenas em uma linha. Detalhe, o fundo dessa cor e o texto dessa cor, o texto não vai ficar legível. Então a gente vai mudar a cor do texto, tá bom? Então, inserir o texto, o que você faz agora? Vem aqui na ferramenta de cor de preenchimento e altera aqui o texto. Vou deixar essa cor branca aqui, está de bom tamanho. Então, no quadro 20, o texto está aqui fora. Quadro 21, na verdade, aqui. O texto está aqui fora. E quando for no quadro 40 da camada texto, eu vou dar um F6. Quando chegar ali, o texto vai estar bem no centro aqui do nosso palco. Como que eu me certifico que ele está bem alinhado no centro? Eu tenho algumas possibilidades. Uma delas é vir aqui, ó, ferramenta alinhar. Legal? Então tá aqui, ó, painel alinhar. Se não tiver visível para você, você vai lá no menu, janela, tá? E você escolhe lá o alinhar, tá bom? Então eu vou, deixa eu só puxar aqui um pouquinho. É isso mesmo. E aí você pode escolher aqui alinhar. Legal? Ou as teclas de atalho aqui, Ctrl K. Eu já tenho ele aqui e vou clicar aqui, ó, alinhar centro horizontal. Ok? Se ele estiver fora, e aí eu venho aqui, ele acerta para mim. Tá, ele não está fazendo porque é o seguinte, ó, eu preciso colocar aqui a opção alinhar ao palco. Tá? Então marca essa opção para que ele faça isso para você aí. Legal? Feito. Agora o que precisa fazer? Clicar aqui com o botão direito e colocar aqui, ó, criar. Deixa eu só aqui de novo, botão direito. E aqui, ó, interpolação clássica, pode ser, tá? Dá um OK aqui. Então vamos lá, deu um OK. Vamos ver como vai funcionar aqui. Bacana, né? Então, ele ficou ali com um tracejadinho, mas na animação ele não vai ficar, tá? A animação que eu digo é quando você terminar, que você publicar esse conteúdo. Vamos fazer um teste? Dá um Ctrl Enter e aí ele vai estar publicando esse conteúdo. A gente não salvou ele ainda, tá? Mas você está publicando para poder visualizar no navegador. Percebe que lá no navegador, olha só,
ele não tem aquele serrilhadinho em volta, tá bom? Legal, ele só está passando constantemente porque é um banner mesmo e só tem ele até agora. Quando a gente criar outros, aí vai aparecer outros ali também. Tá bom? Então vamos fechar aqui e vamos voltar para cá. Legal. Então o primeiro aqui está feito. Agora a gente vai trazer o segundo. Legal? Então eu tenho aqui já 3 camadas. Vou criar a quarta camada. E nessa quarta camada, qual é o conteúdo? Por isso que é legal o arquivinho, as anotações. Lembra que eu falei sobre você ter as anotações? Porque isso vai te ajudar na organização, tá bom? Ou melhor, nas etapas de produção, porque você vai saber quem vem primeiro e quem vem depois. Então agora eu vou fazer isso aqui, ó. Pratique atividades físicas. Esse é o nosso conteúdo. Então eu vou vir aqui no Adobe Animate novamente. Okay, estou aqui, camada 4. Eu vou renomear essa camada 4 para o nome do principal conteúdo, tá? Então eu vou dar um duplo clique nela aqui, olha, e vou colocar aqui, ó, atividades físicas, porque aí eu sei que nela vai estar a principal imagem que representa atividades físicas, tá? Então, atividades físicas. Então, mudei. Vou dar um OK aqui. Ele sempre dá alguma informação quando você esquece alguma coisa, tá? Ou você insere um caractere que ele não aceita. Nesse caso que eu deixei um espaço em branco, ele não aceitou, aí ele preencheu com underline ali. Legal? Então, tranquilo, ele ajuda bastante a gente. Então, nessa camada aqui, ó, atividades físicas, eu vou lá no quadro 61 e vou dar um F6. Percebe que como eu fui no quadro 61 e dei um F6, ficou tudo branco. Por quê? Porque a minha animação anterior ia até o quadro 60. Então, quando eu vou lá no quadro 61 e crio um quadro-chave, ele fala, opa, aqui não tem mais nada, então fica branco ali para mim. Agora, olhando aqui para minhas imagens, eu tenho aqui algumas imagens que eu posso utilizar para esse propósito, que é o propósito de atividades físicas, tá? Só que muitas vezes essas imagens têm um tamanho muito grande, então eu quero levar elas para o Photoshop, e é para isso que eu estou utilizando o Photoshop. Eu vou levar elas para lá para fazer um recorte, cortar apenas a parte que me interessa. Legal? Então, como que eu faço isso? Eu estou com o Photoshop aqui aberto, esse aqui é o Photoshop, tá? E eu já tenho um arquivo aqui definido. Então, eu posso simplesmente, olha, eu vou clicar nessa camada que tem aqui essa imagem e vou excluir, tá? Vou excluir o que eu tenho aqui, por quê? Porque eu quero aproveitar esse mesmo arquivo aqui, olha, para trazer a imagem para cá e recortar a parte que me interessa. Legal, agora eu vou vir aqui na imagem, ou melhor, aqui ainda no Photoshop, vou dar um Ctrl O, lembra dele? Ctrl O para abrir essa janela aqui. E agora eu vou escolher uma imagem que vai me dar a possibilidade de representar a atividade física, tá? Eu vou escolher essa imagem aqui. Ou deixa eu verificar aqui. Essa aqui mesmo. Essa imagem aqui, vou dar um abrir, vou dar um OK. Ela vem com um tamanho bem grande. Eu vou deixar flutuante aqui e vou arrastar a imagem para dentro agora do meu documento. Legal? Então, eu tenho uma imagem aqui grande. E o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl T para que ele me dê essas alças aqui, olha. E aqui eu faço alguns ajustes. Eu não quero diminuir muito, mas eu quero diminuir um pouco essa imagem para que eu tenha para que eu pegue. Só que eu estou achatando a imagem, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar tudo que eu tinha feito aqui. Por quê? Quando você for diminuir o tamanho de uma imagem, tenha cuidado para você não fazer isso aqui, ó, porque conforme você faz a movimentação do tamanho, você vai estar deformando a sua imagem, ok? Então, nesse caso, eu não estou deformando porque eu estou alterando o tamanho proporcional, legal?
Agora, se eu estiver segurando o Ctrl, eu já estaria deformando. Se eu estiver segurando o Shift, eu também poderia deformar dessa forma. Então, não faça isso. Legal? Então, você tem que, sem segurar nenhuma tecla, você vai fazendo esses ajustes, porque assim você está alterando o tamanho da sua imagem de forma proporcional. Legal, eu quero até deixar um pouco assim, um pouco maior, não precisa estar apresentando todo o corpo dela não. Tá, dei um Enter, e agora eu vou só isso mesmo, eu vou salvar essa imagem recortada daqui, lá para a minha pasta, e depois eu vou levar para dentro do Adobe Animation, legal? Então eu vou clicar aqui, ó, Arquivo, e vou clicar em exportar ou salvar ali, mas eu vou usar exportar, salvar para a web, mesma forma que eu fiz do anterior. Vou deixar JPEG 83, tá legal assim. Vou clicar em salvar e vou colocar o nome de IMG2 e vou clicar em salvar aqui novamente. Pronto, agora eu vou lá no Adobe Animation, vou dar um Ctrl R para poder importar para dentro aqui. É essa imagem, vou clicar em abrir e ele já trouxe, já encaixou a imagem ali para mim. Que bacana, né, pessoal? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que um quadro branco apareça aqui e um texto, tá, vai aparecer depois. Então, eu quero que essa animação desse quadro vá até o quadro, que ela dure até o quadro 120. Então, eu vou lá no 120 e dou um F5 para fazer ele permanecer até lá. Legal? Agora eu crio uma nova camada, é os mesmos passos do processo anterior. Você vai fazer a mesma coisa. Você cria um fundo e dê o tempo de duração máximo para ele, como eu fiz, ó, dos 60 ao 120. Ou seja, essa imagem vai permanecer aqui 60 quadros aqui, tá? Que vai dar em torno de 2 segundos. Então ela vai estar ali. Nesse intervalo vai estar acontecendo algumas animações. Que animações são essas? Então eu criei aqui a camada 5, tá? E nessa camada 5 que eu vou dar o nome de retângulo também. Então dou um duplo clique ali e vou digitar aqui, ó, retângulo. Legal. Feito isto, o que eu vou fazer? No quadro, mais ou menos aqui, o quadro 65 mesmo, pode ser, logo no começo. Aí eu dou um F6 e eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo. A cor aqui já está um branco, pode ser também. E agora um pouco diferente, porque eu não vou fazer um retângulo assim, eu vou fazer um retângulo assim. Desta forma mesmo. Legal? Então tem esse retângulo aqui. Esse retângulo apareceu aqui no quadro 65, só que nesse caso aqui ele já apareceu aqui dentro mesmo, né? Dentro do palco. Não tem problema. A única coisa que eu posso fazer é dizer o seguinte, olha, no quadro 65 ele está aqui, aí no quadro, por exemplo, no 70, vou dar um outro F6, e o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, ó, no painel Propriedades, tá? Então aqui, ó, Propriedades, Objeto, ok? Então eu vim aqui, ó, painel Propriedades, vou vir aqui, ó, Objetos, e aqui eu vou fazer assim para ele, ó. Olha só que está aqui, ó, cor e estilo. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui no preenchimento e vou dizer que aqui ele vai ter uma pequena variaçãozinha na cor. Vai ficar um pouquinho cinza, ok? No quadro 75 eu vou dar um outro F6, vou voltar no painel, vou clicar em objeto, vou clicar aqui também no preenchimento, vou colocar uma outra cor um pouquinho mais escura. E aí no quadro 80 eu dou um outro F6, volto no painel novamente, vou vir aqui em objeto, clico aqui no preenchimento e volto para o branco.
Então, eu quis apenas fazer alguma alteraçãozinha. Olha só como vai acontecer. Vai surgir, ele vai dar umas piscadinhas, mas vai permanecer ali. Legal? A ideia é só isso mesmo, é só fazer esse efeito aqui e tá ótimo. Agora eu vou criar uma nova camada e essa camada eu vou renomear para texto e vou chamar ela de texto 2. Tá? Agora eu vou vir aqui no meu arquivo do Word, onde eu tenho os textos, vou selecionar esse texto aqui, vou copiar, voltar aqui novamente no Adobe Animate e quando for aqui no quadro, pode ser o 80 aqui, ó, quadro 80, dou um F6, aí eu vou pegar a ferramenta texto, vou desenhar aqui uma caixa de texto grande e vou dar um Ctrl V para colar o meu texto. Vou tirar aquele 1 ali e vou deixar esse texto mais ou menos aqui. Só um detalhe, o texto branco e o fundo branco não vai dar certo. Então, vou selecionar o texto aqui dentro, vim aqui, pode ser em propriedade, mas pode ser aqui direto também. Ó. E aqui eu já posso escolher uma outra cor que vai fazer o texto sobressair ali. Ó. Legal? Então, aqui, ó, pratique atividades físicas. Eu ainda posso fazer assim, olha, vou pegar aqui esse demais texto aqui, ó, pelo menos esse daqui eu vou copiar e vou colar aqui também. Então, vou clicar aqui e vou dar um Enter e vou dar um Ctrl V para colar. Legal? Então, eu posso fazer isso. Posso colocar na mesma caixinha de texto ou não. Tá? Então, selecionei esse texto aqui, olha. Vou selecionar esse texto, como eu fiz. Vou clicar aqui em Propriedade e vou vir aqui, ó. Então, por aqui eu posso aumentar, só que desta forma eu estou alterando todo o conteúdo, porque está na mesma caixa de texto. Então, eu vou fazer assim, eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. Deixei esse texto aqui, essa caixinha de texto desse tamanho aqui mesmo. Então, deixa eu voltar aqui. Legal. Então, a caixa de texto para o título vai ficar assim. Aí eu vou pegar uma outra caixa de texto, vou desenhar aqui novamente. Agora sim eu vou colar com Ctrl V. Então, eu separei em duas caixas de texto diferentes. Legal? Agora, essa aqui eu vou diminuir um pouco. Vou clicar aqui, ó, no painel Propriedade e vou diminuir aqui, ó, mais ou menos isso aqui. Tá um pouquinho menor aqui. Ajustei o tamanho. Agora eu posso também, vamos trabalhar com o parágrafo. Isso, cliquei aqui no painel Parágrafo e vamos alterar aqui o alinhamento. Tá bom? Então tá aqui, eu tenho o texto aqui e tenho aqui os títulos. Vou pegar esse título aqui e vou mudar a cor dele. Selecionei ele novamente, vou clicar aqui e vou escolher uma cor assim, para dar um destaque. Vou também alterar o alinhamento, vai ficar estranho ele alinhado à esquerda e esse no centro. Então, vou vir aqui também, ok? No painel Propriedades, vou vir aqui em Alinhamento e Parágrafo, pode ser aqui, e vou centralizar também. Legal, vamos ver como ficou isso até agora. Vai ficar assim. Vamos colocar logo no começo aqui. E vamos executar. Legal? Só essa parte aqui que está um pouquinho estranha, né? Assim. Legal. Bom, o que a gente precisa fazer? Se essa parte aqui não ficou legal, o que eu posso fazer? Essa parte do retângulo aqui, olha, ela ficou assim um pouco estranha. Então, eu vou fazer assim, eu vou clicar aqui fora, ó, nessa parte final, e vou fazer uma seleção assim, olha, para poder selecionar todos esses quadros. Então, desde aqui fora, eu vou selecionar somente nessa camada, tá? Porque o que eu pretendo fazer? Vou vir até aqui, ó, botão direito e vou remover quadros.
Porque desta forma eu removi toda a parte de animação que tinha sido aplicada a esse retângulo, porque ficou um pouco estranho. Creio que você concorda comigo. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse retângulo e vou colocar ele aqui fora também, ou lá em cima. Vou colocar ele aqui, ó, na parte de cima. Então, no quadro 60, aqui, ó, ele está lá na parte de cima. No quadro 75, eu vou dar um F6 e vou fazer ele descer. Então, aqui ele está em cima, depois ele desce. Legal. Então, chegou aqui, ele desceu. O que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui com o botão direito e colocar interpolação de forma. Tá, então, vamos ver como ele fica. Bom, ele vai sumir, é claro que ele vai sumir, porque eu não coloquei para ele prolongar até lá o final, tá? Então, vou fazer isso agora, ó. Então, aqui, ele chegou aqui e parou. Agora, eu vou vir aqui no quadro 120, vou dar um F5 para fazer ele durar até lá, tá? O que eu preciso fazer também é fazer com que ele enquadre direitinho ali, ó. Ele precisa cobrir toda a parte do texto. Então, deixa eu só verificar aqui, ó, no quadro aqui e aqui também. Ele precisa estar legal. Está bem alinhadinho ali, ele tem que cobrir a parte do texto ali. Então, vamos ver de novo no começo aqui. Vou dar um Enter e vamos ver como está ocorrendo. Depois ele desce, parou e vem ali. Pode estar um pouco estranho, mas deixa eu clicar aqui fora para você ver. Então, percebe que estava chuviscadinho ali, tá? Mas é porque tinha uma seleção, por isso que estava meio estranho ali. Bom, então eu creio que você já entendeu como é que deve acontecer, tá? Então fica fácil para você continuar produzindo os demais conteúdos. Olha só, de novo. Essa é uma ideia de um banner animado, pessoal. Muito bacana, né? Vou publicar ele. Como que eu publico? Ctrl Enter. Ctrl Enter, ele vai exibir lá no navegador. Legal? Ele está repetindo, é normal que ele faça isso, porque ele está sem interrupção. Tá? Eu não pedi para ele pausar em nenhum momento. Ainda está um pouco rápido também, porque eu posso colocar mais conteúdo. À medida que eu vou colocando aqui mais conteúdo aqui, ó, maior vai ser a duração da animação, vai ficar mais interessante. Então eu tenho essas possibilidades, eu posso colocar 4, 5, vou chamar aqui de slide, né? Um slidezinho aqui. Esse conteúdo pode ser chamado de slide, não é muito comum, o correto é chamar mesmo de palco aqui, né? De animação. Mas se você quiser chamar de slide, então percebe que eu só tenho 2 slides até agora. Se eu colocar aqui 4, 5, 6 slides, então a duração dessa animação vai ser maior e com isso a repetição também vai demorar um pouco mais. Legal? Proposta então é essa, você já entendeu como é que funciona. Não vou dar stop para parar ali, porque a ideia é que ele vá até o final e ele continue voltando. Agora, como você precisa salvar isso? Vou clicar aqui, ó, arquivo. E aí a gente clica em salvar ou salvar como. É a primeira vez que eu estou salvando. E é fácil, só colocar o nome aqui, ó. Vou chamar de banner animado. Legal? Feito isso, essa parte está feita. Qual é a próxima? Basta dar um Ctrl Enter para poder publicar. Quando ele publica, ele gera novamente, né? Ele gera uma pasta e um arquivo a mais. Eu vou até fechar aqui e vou mostrar para vocês. Olha só, ele criou uma pasta chamada imagens aqui, ó, tá? Então ele faz isso mesmo. E ele cria também um arquivo HTML e um arquivo JavaScript aqui para poder fazer essa animação. Legal? Pessoal, a nossa aula então termina por aqui. Essa era a ideia, mostrar para vocês como fazer um banner animado. A gente está utilizando o Photoshop para fazer apenas alguns recortes de imagens e, se for o caso, você pode fazer também
algumas edições nessa imagem. E o Animate é para fazer a parte da animação. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Continue aproveitando todos os conteúdos que estão sendo disponibilizados aqui para vocês. Um abraço, gente, e até a próxima.